Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos com a nossa terceira aula de História, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. A gente vem falando sobre patrimônio material e imaterial, né, a questão do tempo, história, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele também pode ser material ou imaterial. É o que a gente vai ver agora no nosso livro. Peguem o livro de vocês e abram na página 14 para acompanhar a leitura aqui junto comigo, beleza? Vamos lá. Patrimônio cultural. Ao longo dos séculos, os seres humanos ergueram construções e desenvolveram técnicas de sobrevivência e formas de obter recursos da natureza. Estabeleceram relações sociais, criaram utensílios para facilitar as atividades do dia a dia, entre outros elementos que fazem parte da história de cada povo. Então, gente, ao longo do tempo, o ser humano ele foi inventando coisas, construindo, fazendo formas de facilitar o seu dia a dia, né? Vasilhas, ao invés de usar o coco, que uma hora ia estragar, ele começou a fazer as vasilhas de barro e assim por diante. Os patrimônios são bens materiais e imateriais que uma comunidade ou um povo escolhe como importantes para a sua história, né? Então, o patrimônio cultural, o patrimônio de um povo, o povo é que escolhe. Aquilo ali é importante para a gente, então aquilo ali é um patrimônio cultural para a gente. Então, aquilo ali é importante. O patrimônio, gente, conforme eu já disse antes, ele pode ser material. O Cristo Redentor é um patrimônio material. Como pode ser imaterial, o frevo, por exemplo, né? E aí o frevo é uma dança típica aqui do Brasil e é um patrimônio nosso. E tem outros mais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. No Brasil, o órgão oficial responsável por reconhecer e preservar as produções feitas pelos brasileiros é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPAM, que classifica o patrimônio cultural em patrimônio histórico material e patrimônio histórico imaterial. Então, o IPAM é quem classifica se é material ou imaterial, se a gente consegue pegar ou se é uma cultura do povo. A tradição oral, o ensino, o compartilhamento de memórias, as experiências que foram importantes para a constituição, né, do patrimônio histórico imaterial, que é composto de alguns modos de fazer alimentos. Então, o ofício das baianas, de fazer o acarajé, aquilo ali é patrimônio histórico imaterial, é nosso, é do Brasil, né? As baianas inventaram aquilo ali, então é uma receita brasileira e é patrimônio nosso. Objetos. Aqui na primeira imagem nós temos uma mulher fabricando a panela de argila de barro em Goiabeiras, Goiabeiras Velha, em Vitória, no Espírito Santo. Isso aqui é um patrimônio cultural imaterial, porque aqui no Espírito Santo essas mulheres é que inventaram essa forma de fazer esse tipo de panela, né? E aí as pessoas foram pegando essa ideia, mas o original é aqui do Brasil, em Goiabeiras Velha, no Espírito Santo. Então, é um patrimônio cultural imaterial porque é um ensinamento de como fabricar alguma coisa. Não é a panela em si, mas é como essa panela é fabricada. Ó, o ofício de fabricar panelas de barro artesanalmente, por exemplo, é praticado pelas mulheres do bairro de Goiabeiras Velha, em Vitória, no Espírito Santo. As quais utilizam uma técnica desenvolvida há séculos e matérias-primas encontradas na região. Então, é patrimônio nosso porque foi inventado por elas, né? Foi inventado pelo povo de Goiabeiras, né? E eles usam também materiais da região. A história de um povo também pode ser contada por meio de patrimônio histórico material. Conjuntos arquitetônicos, vestimenta, mobília, utensílio usados no dia a dia, meios de transporte, acervos de documentos e de fotografias, entre outros. Então, tudo isso, gente, é patrimônio cultural material.
Um exemplo que a gente pode dar não é patrimônio cultural do Brasil, mas é do Egito. São aquelas carruagens, né, que os egípcios, os gregos também usavam, que o cavalo ia na frente e aí eles iam atrás de uma carruagem diferente. Né? Isso é patrimônio cultural deles material. Todo vestígio disso é também patrimônio deles. Enfim, outras coisas também. Construções, né? As pirâmides do Egito, eles são patrimônios culturais materiais. Aqui no Brasil, nós temos a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? As construções é patrimônio cultural material. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, ó. O Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, essas construções é patrimônio histórico material. O Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O Centro Histórico de Salvador. Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos, em Congonhas, em Minas Gerais. Brasília, Distrito Federal, é um patrimônio cultural material aqui do Brasil. Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse Parque Nacional foram encontradas pinturas rupestres, né? Pinturas feitas nas pedras pelos homens das cavernas, os homens que viviam aqui há milhares e milhares de anos atrás. O Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. O Centro Histórico de Diamantina. Centro Histórico de Goiás. Vocês podem ver que geralmente é centro histórico, né? Muitos desses lugares, porque são lugares antigos que contava como era a cultura do povo naquela época. A Praça de São Francisco, em São Cristóvão. As paisagens cariocas aqui do Rio de Janeiro são patrimônios culturais materiais, né? Porque a paisagem aqui, o Rio de Janeiro, ele é considerado um patrimônio. A Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, essa construção feita na época da construção de Brasília, um pouquinho antes da construção de Brasília. O Cais do Valongo. O Cais do Valongo era onde recebiam os escravos, né, em aqui não tem a data, mas aqui tem a informação de que cerca de 900 mil africanos chegaram e passaram pelo Cais do Valongo, ou seja, 900 mil pessoas que foram escravizadas e passaram por aqui. Então, isso aqui é um patrimônio histórico material. E aí a gente tem outros exemplos também de patrimônio histórico imaterial. Aqui eu não vou mostrar para vocês, mas eu posso falar. Ó, nós temos o Círio de Nazaré, que é uma festividade, patrimônio histórico imaterial. O frevo, que é uma dança típica. O exemplo aqui do ofício de fazer a panela de barro lá no Espírito Santo. Como é feito o acarajé. Então, isso tudo também é patrimônio histórico, só que nesse caso é imaterial. Beleza? Pessoal, então é isso. Nós temos patrimônio histórico material e imaterial. Material, que a gente consegue pegar. Imaterial, aquilo, as tradições, linguagens, histórias contadas, modo de fazer alguma coisa de um povo. Ok? Aí vocês vão fazer aqui as atividades da página 15. As atividades da página 15 vão responder. E aí no nosso encontro a gente conversa um pouquinho mais. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!